Olá a todos, olá a todas, bem-vindos. Bem-vindas a esse nosso encontro para falar sobre astrologia, falar sobre sentimentos, falar sobre a vida. E hoje eu vou comentar, vou aprofundar a relação da gente com o sentimento, que é a raiva, a famosa ira. Esse sentimento é um sentimento que tem relação muitas vezes com o nosso estresse de trabalho, a exigência do trabalho de estarmos sempre dando conta de metas e de soluções e de responsabilidades. Então isso vai gerando uma raiva enorme sobre essa pressão. A raiva teve muitas vezes com pressão. A raiva que nós sentimos nas nossas relações pessoais, nas discussões, no confronto com o outro, que não é simplesmente lidar com um conflito que é extremamente saudável, mas é muitas vezes sentir raiva por não estar ganhando uma discussão ou por estar sendo pressionado num relacionamento, e a raiva que nós sentimos por nós mesmos, na raiva que você pode sentir por você quando a autoexigência é extremamente nociva. O que acontece com o sentimento da raiva é que nós podemos explodir, agredir e machucar pessoas muito próximas. Nós podemos, nessas explosões, receber reações que ou esperávamos ou não, que acabam nos ferindo profundamente. O sentimento de raiva, ele pode estar relacionado com acúmulo, né, de muitas coisas que a gente acabou, por exemplo, dizendo sim quando não queria aquela situação que deveríamos ter dito não, enfim. Essa reação explosiva ou uma reação implosiva, quando nós engolimos o sentimento da raiva, isso é uma dor que vocês provavelmente já sentiram e que vai corroendo a nossa alma e que vai dificultando viver de uma forma saudável. A raiva é um sentimento que ele se retroalimenta. É impressionante como a nossa face neurótica, né, não quer diminuir a raiva, ela quer alimentar a raiva para que essa explosão possa aliviar sentimentos, o que não vai acontecer, muito pelo contrário. O alimento desse sentimento, a não cessação do sentimento de raiva vai gerando um buraco interno, uma ferida interior que nós sabemos que mal isso pode nos fazer. E mais, as reações explosivas ou as reações agressivas, elas podem machucar profundamente pessoas importantes no nosso convívio, por exemplo, no trabalho, onde você, numa impulsividade, dá uma resposta ou fala algo que compromete a sua relação saudável com o trabalho, seja engolindo, né, e aceitando uma situação que você não deseja. Então a gente tem que ter soluções para isso, soluções que eu proponho aqui nesse vídeo de trazer para vocês. É muito importante saber que a gente tem condições de detectar, de saber a origem da raiva. E existem posições no mapa, como por exemplo as posições de Marte e de Plutão, que são os astros que falam dessa assertividade ou da elaboração dos sentimentos mais profundos, aquilo que fica debaixo do tapete que tem que ser liberado, eliminado. Essas posições desses astros que são muito combativos, eles também são aqueles que identificam o motivo, a forma com que nós lidamos com a raiva. E cada sentimento tem uma personalidade. E a personalidade da raiva, ela exige que a gente tenha soluções mais típicas para
esse tipo de manifestação emocional. Pois então, é nesse vídeo que a gente vai encontrar caminhos para solucionar, equilibrar esse ponto que é tão importante, é um ponto de emoção que, na verdade, como vocês já sabem, a questão de luz e sombra, ou seja, sempre que há luz existe uma sombra, e sempre que há sombra a gente pode encontrar uma luz. E nesse caso, a raiva ela pode ser equilibrada através dessa balança que, na verdade, vai passar por uma racionalização e por outras soluções que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo. Vamos seguir, que vocês vão encontrar caminhos bem interessantes para lidar com esse sentimento. Reforçando aqui uma coisa importante de lidar com qualquer sentimento que seja. Hoje eu estou falando da raiva, da ira, mas é a dor que isso representa para a gente. A gente carrega uma dor enorme, às vezes numa explosão, às vezes numa irritação que vem de processos bem difíceis da nossa vida, nós acabamos nos arrependendo. Esse arrependimento gera uma dor enorme. A própria raiva, ela dilacera as nossas vísceras praticamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês interessante de uma pessoa que comentou comigo sobre a relação da raiva e como resolver para esta pessoa a questão desse sentimento tão difícil. Era uma relação entre um pai e um filho, na verdade eu vou contar a história do filho. Ele me relata a história de quando ele era pequeno. Ele teve relações difíceis com esse pai e um belo dia ele teve realmente uma raiva quase que sem controle, não conseguia ter controle desse sentimento. E ele ali naquele momento, alguma coisa do seu instinto, tem muito a ver com a raiva, inclusive do seu instinto, falou ou trouxe a percepção, mais do que a racionalização, a percepção de que não seria uma boa sair confrontando esse pai, explodindo com ele. Então ele sai, ele abandona a cena, ele sai meio que correndo, abre a porta da casa, bate com a porta e sai praticamente correndo pela rua, né? E vocês veem, né, que uma situação dessas é uma situação de uma solução que essa criança estava dando para não criar uma situação explosiva. Mas e aí? E aí como fazer, né, para lidar com a dor de estar sentindo aquilo e extravasar? E ele conta que ele saiu correndo pela rua mesmo e correu algumas quadras, alguns quarteirões, e de repente ele começou a sentir que ele estava mais calmo, ele começou a diminuir o ritmo, começou a correr um pouco mais lentamente, daqui a pouco ele estava caminhando e o sentimento tinha ido embora. Ele tinha eliminado esse sentimento com essa adrenalina, com essa endorfina gerada pela corrida que ele fez pela rua, né? E isso, por exemplo, é uma atitude de inteligência emocional. Nós estamos aqui diante de uma solução que eu considero uma solução absolutamente saudável. Ele não se machucou, ele não machucou o seu pai e conseguiu botar para fora e depois, então, racionalizar. Então, depois eu continuo contando como esse retorno a esse pai, como ele, então, resolve essa questão. E também, no final desse vídeo, eu vou contar um pouquinho como eu lido
com a raiva e com a ira. Tem uma posição no mapa que eu vou revelar para vocês como exemplo, e aí vocês vão saber a minha relação com a raiva, como ela me comprometeu muitas vezes e como, por esse tempo de trabalho, por toda a prática que eu tenho de astrologia, isso me dá condições de entender não só a minha posição, mas a posição das pessoas, para que eu possa ajudá-las a tomar consciência de como essa raiva surge e como ela pode ser solucionada, caso a caso. Eu tenho um convite aqui para vocês, que é a participação na Semana da Astrologia, que a partir do conhecimento dessas informações e dessas aulas que fazem parte da Semana da Astrologia, vocês vão poder compreender a forma com que sua energia é distribuída, qual é a sua natureza, como que você pode ser mais racional, mais impulsivo, ou mais prático, né? Então, ou mais emocional mesmo, mais sensível, e a partir dali você pode até ter caminhos melhores para solucionar e entender a sua relação com a sua raiva. Além disso, é uma forma de começar a se conhecer melhor. O autoconhecimento é uma preciosidade na vida da gente, mas nós podemos também, a partir do conhecimento da posição astrológica das pessoas que nos cercam, também compreendê-las melhor e não refletir o espelho achando que elas devem ser aquilo que você acha que é melhor para elas. Na verdade, é bem autocentrado isso. Então nós temos esses dois lados quando nós temos acesso a essas ferramentas, na ferramenta da astrologia, seja conhecendo melhor a si, seja conhecendo o outro e podendo acolhê-lo, acolher a si e acolher o outro. Isso é, para mim, uma bênção. Sempre foi. Eu acho que também será para vocês. E olha, gente, essa é uma oportunidade única de participar da Semana da Astrologia, porque são poucas vezes ao ano que essas aulas são disponibilizadas. E é simples, basta cadastrar seu e-mail para que você, então, participe dessas aulas que eu vou ceder, que eu vou trazer para vocês como um bom começo de aprofundar o conhecimento astrológico. E deixa eu mostrar aqui alguns depoimentos de pessoas que já participaram e como isso mexeu com suas vidas, como isso ajudou essas pessoas a se conhecerem melhor e até a se relacionarem melhor com os outros. E mais uma vez, cliquem no link para inscrever-se na Semana da Astrologia, cadastrando o seu e-mail. É a única forma de vocês acessarem esse conhecimento, essas aulas. E se você já participou da Semana da Astrologia, deixa um depoimento aqui nos comentários para que a gente possa saber como isso funcionou para você. E se você está assistindo esse vídeo e as inscrições estão encerradas da Semana da Astrologia, não se preocupe, deixa seu e-mail que a gente vai dar um link para você entrar numa fila de espera e será avisada quando começar a Semana da Astrologia ser liberada novamente. Bom, vamos recapitular um pouco o motivo da gente estar aqui falando sobre sentimentos, sobre atitudes que são comuns na nossa vida. A gente está falando sobre a raiva, sobre a ira e como ela pode ser nociva para a gente, como ela pode ser destrutiva, essa dor que nos acompanha quando nós sentimos
aquilo que vai nos corroendo por dentro, ou quando nós explodimos, a gente nem sente ela vir já como uma espécie de uma convulsão e que vai meio que detonando tudo à volta. Esse sentimento pode ser transmutado, pode ser transformado e pode ter resultados bastante produtivos e até resultados onde você vai se sentir muito bem por ter transformado um sentimento que poderia gerar algo bem desagradável numa realização interna e numa satisfação pessoal. Bom, nós temos o seguinte: a raiva, ela está associada no mapa a algumas coisas, mas principalmente as posições de vocês de Marte, a sua posição de Marte. Plutão tem uma influência importante também, mas eu vou ficar aqui para a gente poder começar a conversa com as posições de Marte. Marte rege um signo de fogo, que é Áries. O signo de fogo é exatamente, os signos de fogo são exatamente signos de muita intensidade, de capacidade de tomar atitudes, de confiar naquilo que você pensa, naquilo que você sente, e são extremamente competitivos. Mesmo que uma pessoa que tenha bastante ênfase no signo de fogo não se coloque competitiva, algo dentro dela vai gerar, muitas vezes, uma raiva muito grande por não ter enfrentado uma situação que ela podia ganhar. Então, essa coisa de querer ganhar a parada, de querer ir para cima, é a posição de Marte no nosso mapa. E o que equilibra o signo de fogo é a racionalidade. É você pensar com a cabeça e não só com o coração. É você ter os dois lados, você deixar emergir um sentimento, que é um sentimento irracional, e ao mesmo tempo parar 2 minutos, quando você sente que aquilo aqui está aquecendo o seu coração, a sua alma, a sua cabeça, quando a cabeça está começando a ficar quente, respira ar, respira fundo, dá uma volta e racionaliza. Vale a pena? Vale a pena entrar no conflito? Ou é importante que a gente tenha soluções diplomáticas no enfrentamento do conflito? Não é deixar de lado o conflito porque essa raiva vai ficar acumulada, isso vai gerar ressentimento e vai ser algo muito corrosivo e muito pernicioso para a sua saúde física, emocional e espiritual. Então, a diplomacia, sentar para ouvir o outro lado, para até dizer, olha, eu até entendo, mas eu não concordo. Essa frase é uma frase muito importante numa discussão onde duas pessoas estão muito acaloradas. O outro querendo impor a sua vontade, se diz, ok, tenta se colocar no lado dele, talvez você entenda, mas não quer dizer que você concorda com ele. Então você vai dizer, eu te entendo, isso já faz o outro se sentir acolhido, e você tem o direito e até a obrigação, eu acho, de dizer, não concordo com isso, a minha posição é diferente da sua. Então a racionalização a gente vai encontrar nas nossas posições do signo de ar, mesmo que você não tenha planetas em ar, nós temos Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da linguagem, que vai ajudar a gente a entender o melhor meio de comunicação. Temos Vênus, que é um planeta amoroso, afetivo, acolhedor, que fala da diplomacia. Rege o signo de Libra, que é um signo de ar, e Mercúrio rege um signo de ar também, que é Gêmeos. Então temos essas duas posições. E quanto a essa energia física que a raiva coloca, que dá vontade de dar uma porrada, dá vontade de chegar e bater com a cabeça na parede, enfim, bater uma porta, eu acho que nessa hora é importante que a gente sue um pouco, dá uma saída, faz um exercício, caminha pela quadra, como a ideia daquele menino. Aquele menino, ele consegue, eu prometi falar para vocês, né, como é que ele, no final, solucionou. Ele volta com a cabeça fria e ele, então, diz assim, pai, quero sentar com você e conversar. E aí ele fala para o pai,
pai, eu fiquei com muita raiva de você, muita. Eu queria te dar porrada, eu queria bater em você. E não era o caso, né? Então ele conta que conversa com o pai ficou extremamente comovido e não necessariamente mudou de posição, mas eles conseguiram conversar, ele conseguiu entender a posição do filho, o filho então acolheu também a posição do pai e eles chegaram a um acordo. Isso é extremamente vamos dizer, saudável, né? Ele conseguiu acolher o sentimento que ele teve, e ele percebeu que não era o caso de confrontar o pai naquela situação, nem sempre a gente consegue, mas você vê que a sabedoria emocional desse garoto foi incrível, incrível. Isso é sabedoria espiritual, é inteligência emocional, e que vai, então, fazer todo um caminho para poder chegar a uma solução. E agora, contando a questão da raiva, tem Martim Touro. No meu caso, né, que eu falei que eu prometi que eu ia revelar para vocês como eu lido com a minha raiva, né, quando eu tenho. E tenho, obviamente, já tive momentos assim de explodir, de não ter controle. Eu tenho Marte em Touro, que é um signo de terra, é um signo fincado na realidade, na segurança, na paciência, no saber esperar, no acúmulo. O touro tem assim uma característica clássica, teórica, né, que é acumular, seja para o bem, seja para o mal. Você vai acumulando. E no meu caso, eu vou acumulando a raiva. Touro é um signo associado a Vênus, que quer agradar os outros, então eu quero me sentir amada, não quero entrar em conflito, e vou acumulando, e vou acumulando, e vou acumulando. Imagina, então, quando o touro resolve partir para cima. Aí é aquela, né, sai da frente, é ver tudo vermelho, é baixar a cabeça e sair. E é muito interessante, porque além de ter Marte no touro, eu tenho Marte numa casa astrológica que é associada ao signo de água. E signo de água, no caso de peixes, é associado ao signo de peixes, além de ser uma pisciana. Então, peixes é super emocional, aquela coisa lágrimas de palhaço, tudo é muito intenso. E quando então essa explosão veio, as minhas filhas sempre dizem, quando a mamãe anuncia que vai brigar, a gente já sai correndo, vai cada uma para o seu canto, porque é difícil ela conter. E é verdade, isso eu trabalho, uma das coisas que eu faço é correr, eu gosto de correr, então eu estou sempre ali, né, dando energia para o meu corpo e cansaço para o meu corpo, que é o signo de touro, que é um signo de terra, então eu trabalho com a questão corporal e tento, olha, obviamente, que tem a ver com o sentimento da raiva, é discutir com as pessoas antes dessa manifestação vir de uma forma que possa ser muito destrutiva. Eu tenho um livro que eu adoro, que é do Sponville, André Comte Sponville. É um filósofo francês, chama-se O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E eu adoraria que vocês pudessem ler o que ele fala sobre a ira, né? É muito importante a gente ver a associação, né, da ira com a coragem. Na verdade, é um livro sobre virtudes, ele fala da coragem, que é uma virtude cardial, e ele fala dessa coisa heróica, da gente sair dizendo que podemos tudo, atuando como grandes heróis. E tem momento que ele fala de uma coragem dos doces, a coragem de um pai ou de uma mãe que salva um filho, e não a coragem viril. É muito importante porque é uma canalização muito boa desse sentimento impulsivo que a gente tem de defesa da vida, que é algo associado também a Marte, né? E só para ilustrar um pouquinho mais, talvez a gente fale isso melhor, mais profundamente num outro vídeo, sobre o lado da
a relação da gente com o perdão. É muito bonito, porque ele fala que perdoar não é esquecer. Perdoar é fazer cessar a raiva, cessar o ressentimento. A gente fica alimentando a raiva muito, muito, muito e não consegue perdoar. Então, a dificuldade de perdoar é exatamente o alimentar a raiva e o ressentimento. E ele fala que a melhor maneira da gente conseguir perdoar alguém e perdoar a si é cessando a raiva. E eu dei alguns caminhozinhos para vocês poderem treinar e começar a usar essa sabedoria emocional no momento que vocês possam estar numa situação que vai gerar muita dor, seja em você, seja em alguém que você muito preze. E para finalizar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Curta o canal, inscreva-se aqui, porque a gente está sempre com novidades e outros assuntos importantes para um melhor bem-estar, para um equilíbrio. Inscreva-se no canal Astrologia Luz e Sombra, que tem bastante conteúdo sobre astrologia e sobre todo esse viver, a arte de saber viver em equilíbrio e lidar com os sentimentos que são humanos. E mais uma vez, se você quiser se inscrever nessas 3 aulas gratuitas da Semana da Astrologia, clica no link e deixa o seu e-mail para poder ter acesso a esse conteúdo. E por fim, quero me despedir com bastante amor, carinho. Obrigada por vocês estarem aqui. É muito gostoso partilhar tudo isso com vocês. Um beijo gigante e até o nosso próximo vídeo.